Seção 2ª. Das limitações do poder de tributar. Artigo 128. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Distrito Federal: inciso 1º. Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Inciso 2º. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Inciso 3º. Cobrar tributos. Alínea A. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Alínea B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Alínea C. Antes de decorridos 90 dias da data em que tiver sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea B. Inciso 4º. Utilizar tributo com efeito de confisco. Inciso 5º. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou de bens por meio de tributos, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Distrito Federal. Inciso 6º. Instituir impostos sobre. Alínea A. Patrimônio, renda ou serviços da União, Estados e municípios. Alínea B. Templos de qualquer culto. Alínea C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Alínea D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Alínea E. Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura laser. Inciso 7º. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Parágrafo 1º. A vedação do inciso 6º, a, é extensiva a autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere a patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Parágrafo 2º. As vedações do inciso 6º, a, e as do parágrafo anterior não se aplicam a patrimônio, renda e serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exoneram o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Parágrafo 3º. As vedações do inciso 6º, alíneas B e C, compreendem somente patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Parágrafo 4º. Os projetos de lei que instituam o major em tributos só podem ser apreciados pela Câmara Legislativa, no mesmo exercício financeiro, se a ele encaminhados antes de 90 dias de seu encerramento, ressalvados os casos. Inciso 1º. Autorizados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2º. De alteração tributária efetuada na legislação federal. Inciso 3º. De proposta ou convênio advindo do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. Inciso 4º. De tributo sujeito à noventena prevista no inciso 3º, c. Parágrafo 5º.
A vedação prevista no inciso 3º, b, não se aplica à contribuição previdenciária de que trata o artigo 125, inciso 5º. Parágrafo 6º. A vedação prevista no inciso 3º, c, não se aplica à fixação da base de cálculo. Inciso 1º. Do imposto sobre propriedade de veículos automotores. Inciso 2º. Do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana. Parágrafo 7º. A lei pode atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Artigo 129. A lei poderá isentar, reduzir ou agravar tributos, para favorecer atividades de interesse público ou para conter atividades incompatíveis com este, obedecidos os limites de prazo e valor. Parágrafo único. Para efeito de redução ou isenção da carga tributária, a lei definirá os produtos que integrarão a cesta básica, para atendimento da população de baixa renda, observadas as restrições da legislação federal. Artigo 130. São isentas de impostos de competência do Distrito Federal as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Artigo 131. As isenções, anistias, remissões, benefícios e incentivos fiscais que envolvam matéria tributária e previdenciária, inclusive as que sejam objeto de convênios celebrados entre o Distrito Federal e a União, Estados e municípios, observarão o seguinte. Inciso 1º. Só poderão ser concedidos ou revogados por meio de lei específica, aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Legislativa, obedecidos os limites de prazo e valor. Inciso 2º. Não serão concedidos no último exercício de cada legislatura, salvo os benefícios fiscais relativos ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, deliberados na forma do inciso 7º do parágrafo 5º do artigo 135, e no caso de calamidade pública, nos termos da lei. Inciso 3º. Não serão concedidos às empresas que utilizem em seu processo produtivo mão de obra baseada no trabalho de crianças e de adolescentes, em desacordo com o disposto no artigo 7º, inciso 33, da Constituição Federal. Parágrafo único. Os convênios celebrados pelo Distrito Federal na forma prescrita no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, g, da Constituição Federal, deverão observar o que dispõe o texto constitucional e a legislação complementar pertinente.